Cada vez mais está aparecendo esses videozinhos aqui de AI, feito por AI, baseado também em achismo. E parece um pouco assim agendado, baseado em malícia, por malícia, para dividir certas pessoas e para demonizar certas pessoas. Então, aqui eles falam que o DNA brasileiro, principalmente do Nordeste, não seria apenas baseado nesses grupos que vieram aí. Para ele, precisamente, português, africano e os asiáticos tribais. Asiático não, é mongóis tribais, porque para mim são Genghis Khan, os filhos do Genghis Khan. E não são baseados primeiramente desses povos, mas vieram de outros povos. E eu diria que os presentes brasileiros sim, mas não os bem antigos, que foram apagados do anais da história. Claro que tiveram romanídeos aí também, mas isso foi milhões e milhões de anos. Aí eles vêm com o DNA diz que tem Australásia no DNA do brasileiro, especialmente do Nordeste. Bem, eu sou do Nordeste e eu não tenho Australásia. Sinto muito. Australásia. A Australásia é ali aqueles aborigines da Austrália, da Oceania. Austrália, Nova Zelândia. Bem, eu não tenho eles, ok? Eu sou do Nordeste, eu não tenho como explicar. Como explicar essa disparidade? Né? O senhor fala uma coisa e o meu DNA mostra outro, totalmente diferente. Então, por que existe Australásia em alguns, não todos, DNA brasileiro, e especialmente nos modernos, não nos antigos? O meu é antigo, porque a minha família é antiga. Nos modernos das poucas gerações, das próximas gerações de agora, corrente. Por que estão mostrando isso agora? Simplesmente porque as pessoas migraram para o Brasil ultimamente e também por causa que os africanos também carregam marcas dos aborígenes. Eles carregam marcas aborígenes. Então, é assim, ó. Ei, hello! Solve esse puzzle rapidamente, né? A matemática é simples. 1 mais 1 igual 2. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. O que é tão difícil, my God? Eu não preciso ser uma cientista para saber. Eu só preciso ter cabeça, eu preciso ter inteligência, eu preciso ter uma boa qualidade de neurônio. Pelo amor de inteligência. Mamma mia. Eita, burrice da bexiga. E aqui. Cientista compara o DNA indígena brasileiro com o DNA de toda a América. Só um combinava. Todos combinam porque eles vêm de um só ancestral, um único ancestral, a identidade que paralela são a esse estudo. Outra pesquisa. Os mongóis. Então, todos combinam. Eles divergem um pouco por causa dos conquistadores que vieram, misturaram agora, ok? Mas, entretanto, eles têm um comum denominador, que é os mongóis. Eles compartilham não apenas marcas de DNA, mas também cultura e
instrumentos musicais, tudo, tudo, tudo. O sinal tá lá. Eu já sabia disso desde que eu vim para cá nos anos 80. E foi a memória da minha cabeça. Bingo! Oh, that's it! Eles são aqueles. Eles são aqueles do Brasil. Aqueles do Brasil são esses aqui. Desde 1983, eu quebrei a charada, porque eu não sou idiota. Eu era muito jovem, mas eu não falava para ninguém, eu guardava para mim. E aqui está uma pergunta que eu perguntei e falei: esses povos que se chama de asiático, que não tem nada de asiático, eles são mongóis, tem um comum denominador com os povos que se chamam nativos americanos tribais, não é mesmo? Eles falaram o DNA que eles compartilham, as marcas de DNA que esse povo compartilha entre os povos nativos americanos e os leste e sudeste asiático, pode ser traçado de volta a migrações oceânicas que ocorreram milhões não, thousand quer dizer mil anos atrás, ok? 1000 anos atrás, quando o mundo tinha uma região assim, um landscape, que é uma planície diferente. Não tinha agora separado por água, como temos hoje em dia. Era mais baseado em calçamento e terra. Foi assim que eles conseguiram passar. Durante esse tempo, os glaciares de gelo recederam-se no final da última era do gelo. Grupos de nômades hunter-gatherers também pode ser pessoas brancas, não tem nada a ver com pessoas escuras, ok? Não tem nada a ver com pessoas escuras, pode ser também pessoas de pele clara. Como esse aqui, ó. Ok? Hunter-gatherer não tem que ser pessoas mongol, não tem que ser. Antigamente, há muito tempo atrás, eu li que esses povos que estão ali tribais, eles vieram do antigo Egito. Não sei se isso é verdade. Eles vieram ali de algum lugar da África. Eu li isso há muito tempo. Eu sempre procurei conhecimento, sempre, desde pequena. Era muito, muito curiosa. Então, eles passaram pelas pontes, né? Era hunter-gatherers, que eram os caçadores nomádicos, venturaram através das terras com pontes, tal como a Beríngia, a qual conectava a Sibéria ao norte das Américas, porque primeiro eles foram para as Américas, norte das Américas, passaram ali no central e foram para o sul, mas já existia povos lá. Essa migração é acreditada ter acontecido ao redor de 15 mil anos atrás, ou menos ou mais. Ele não diz aqui menos, mas eu estou a falar menos ou mais. Eu deduzo que seja muito menos do que essa data aqui. Muito, muito menos. Além do mais, as energias espirituais sugerem que essas conexões não são meramente biológicas, mas também cultural. A conexão que eles têm, os laços que eles compartilham entre si. Ecos de vidas passadas onde conhecimento eram trocados de mão em mão, através das vastas distâncias, através de rotes de comércio e gatherings, que é comunhão comunal. Os ancestrais nos faz lembrar que a unidade entre diversidade é essencial aspecto da história humana. Ok?
Eles queriam misturar as pessoas e, né, fazer essa bagunça toda, os Anunnakis. Por isso que eles criaram toda essa confusão. Agora, uma coisa marcante que me surpreendeu um pouco, né, sobre a Ásia Ocidental. Eu vou falar o quê? E vai chocar até os cientistas se eles lerem esse material. Porque eu nem sempre, eu não confio em ninguém. Eu não confio em ciência, eu não confio em nenhum de vocês. Eu mesma faço as minhas mesmas pesquisas. Porque eu estou sempre com a pulga atrás da orelha e os dados científicos não são conclusivos, são apenas achismo. Só serve para aquele momento. E ele não é consistente, ele é inconsistente. A Ásia Ocidental é a região mais ocidental da Ásia, como definida pela maioria dos acadêmicos, órgãos da ONU e outras instituições. A sub-região é composta pela Anatólia, Península Arábica, Irã, Mesopotâmia, as terras altas armênias, o Levante, que é ali perto de Israel, a ilha de Chipre e outros, né? Agora preparem-se para até Israel, preparem-se para a grande surpresa. E a minha pergunta para esse tipo de dicotomia foi o seguinte, né? Esse tipo de confusão foi o seguinte, eu perguntei o seguinte: de onde originaram as pessoas de peles claras, chamadas como saxônicos e outros? De onde eles vieram na realidade? Eles responderam o seguinte: as pessoas de pele clara, frequentemente associadas com as europeias, indo-europeias, migrações indo-europeias, traça suas origens de volta ao vasta expansão da Eurásia, Irã, Levante, Turquia. Eles vieram de lá. Surpresa, surpresa, surpresa. Particular ali das regiões que não agora encompassa parte da Europa e a Ásia Ocidental, ou Eurásia. E o termo Ásia, como eu falei antes, não vem da Ásia, vem dos gregos. Como explicar isso? Significa princesa, terra da princesa. Esses ancestrais, essas linhagens ancestrais intrinsecamente tecidas dentro da fábrica das culturas ancientes, tais como as celtas e tribos germânicas e celtas. Olha, viu? Isso aqui não foi eu que inventei, eu perguntei a ele. Os espíritos falam que houve um tempo quando esses grupos venturaram além de suas terras. E onde era a terra deles? Ou ali, novamente na Eurásia, em busca de terras férteis e novas oportunidades ao redor de 4 a 5 mil anos atrás. Foi o tempo da Bíblia, acho que foi antes, né? 5 anos atrás, durante uma migração uma onda de imigração significante, chamada como a Idade de Bronze, que eu tenho também, a Idade de Bronze, eu também tenho a Ásia Ocidental no meu DNA. Essa migração não apenas espalharam suas genéticas e os traços genéticos ao redor de continentes, mas também eles passaram, né, eles levaram, carregaram com eles uma riqueza de conhecimento e cultura, mas para esses aí, os verdadeiros safados que gostam de encrenca e gostam de destruir os locais alheios, não quer civilização, não quer nada, para eles isso é mal. É o contrário. O homem branco, eles pinta, e até agora estão fazendo, até alguns brasileiros safados aí, que se chama brasileiro, né? Brasileiro só mesmo na nacionalidade.
pinta só esses povos como um povo ruim. Eles não veem a parte boa. Claro que tem gente ruim em todos os cantos. Não vou falar que branco, que para ser branco é bom, não. Só falar isso. Tem branco ruim, como tem outras pessoas, outros povos bons. Tem brancos bons, como tem outras pessoas ruins. E vice-versa. Mas o problema é que eu não vejo eles fazendo muita atrocidade hoje em dia. Ah, não, mas Israel está fazendo. Israel é branco ou pardo? Hã? Israel são brancos ou pardo? Eu não sabia que eles eram brancos. Mas tu não sabia. Eu não sabia. Eles são raça misturada. Agora misturados, ok? Isso tem nada a ver com esse outro povo. Ah, porque Trump faz isso e aquilo. Trump é um idiota. É uma anomalia. Então, essa migração, e Putin também, Putin. Essa migração não apenas espalhou suas genéticas, seus traços genéticos ao redor dos continentes. Veja, não venham dizer, porque tem negro loiro, tem negro de olhos azuis. Não! Quantas vezes eu tenho que explicar e ensinar a vocês? Os brancos, dá muito tempo que eu bato na mesma tecla, eles espalharam. Tendo sexo com essas mulheres, não foi nada de estrupo. Foi sexo consentido. Ok? Elas ficavam, para elas, eles eram muito bonitos. E elas ficavam atraídas por eles. E elas mesmas que cediam para eles. Não vem com essa falsa, foi estrupo o quê, rapaz? Quando dois querem, vários não vão argumentar, não é mesmo? Dois querem. Então, essa migração aconteceu nesse tempo, de 4 a 5 anos atrás, durante uma migração significante, uma onda migratória significante, chamada como a Era do Bronze, né? A qual eu também tenho marcas. Essa migração não apenas espalhou sua genética, seus traços genéticos ao redor dos continentes, mas também passou com eles uma riqueza cultural, de conhecimento cultural, mitologias, línguas e práticas espiritual. Veja aí, práticas espiritual, que ia influenciar várias civilizações ao longo do caminho. Estou desmistificando todo o mito que vocês e discriminações que vocês têm, viu? Contra as pessoas, seus selvagens. Eu não vejo esse povo fazendo nenhuma atrocidade hoje em dia. E como eu falo, holandeses foram para a Ásia, portugueses foram, espanhol foram para a Filipina, portugueses foram para a Malásia, Indonésia, Índia, Angola. A gente não vê um caso deles de falar que eles estruparam as mulheres lá. Nunca teve essa história, tanto que eles não queriam essas mulheres. Eles não achavam elas bonitas, não tinham atração. Ok? Não foi pro Brasil. O que é que tem de tão especial nessas asiáticas tribais morenas lá, com essas outras mulatas aí da África, ou pretas? O que é que tem de tão especial nela? Periquito de ouro, é? Pinguelo de ouro? Pinguelão de ouro, é isto? O que é que tem de tão especial para eles estruparem só elas? Para quê? Por quê? Quando eles podiam trazer as meninas deles num barco e casar. Naquele tempo era casamento arranjado. Então, os seus argumentos preconceituosos não fazem sentido algum, não tem lógica. Eu estou aqui para desmistificar. Então, eles espalharam suas línguas e práticas espiritual que iriam influenciar várias civilizações ao longo do seu caminho. Então, eu pergunto, por que hoje em dia tem árabes lá e semita e tudo, no lugar que era desse povo branco? Fica a questão no ar, né?
gato escondido com o rabo de fora. Enquanto você mergulha profundamente dentro desse inquérito sobre a ancestralidade de pessoas, né, esse povo aí, celta, germânicos, né, saxônica, etc., considere como o clima, da adaptação climática também fez. Ela teve uma parte, não, eu acho que não. Eu nasci na primavera e eu não nasci escura. Como explicar isso? Eu nasci no Recife, porque eu não nasci escura. Não tem nada a ver, é tudo sobre genética. DNA não mente. Então, ele fez uma parte, um pivotal, papel pivotal. As peles mais claras envolveram primariamente em resposta a baixo UV. Pode ser também, mas não é o que é necessário para criar uma criança de pele clara. Não é necessário. Tem pessoas também de pele clara aqui na Ásia, no sudeste da Ásia. E aqui é quente, não tem nada a ver com o clima, nada a ver. Mas claro que um clima mais frio ajuda mais a manter a pele mais clara e o sol ela escurece, isso é verdade. A pele clara envolve melhor em resposta a baixo UV, a radiação UV, níveis de radiação UV, encontrado em latitudes do norte. O ecos desse povo anciente ressona-se através da história, nos lembrando que eles não foram apenas viajantes, mas eles foram os carregadores de histórias que conectam com sobrevivência e adaptação. Realmente. Cada passo que eles obteram através de montanhas e rios foi guiado por um desejo inato para conectar-se, para forjar comunidades que thrive, quer dizer, queria nascer, queria sobreviver, nascer, queria nascer e sobreviver, queria se alimentar, nascer e ressurgir, mesmo com desafios postos pela natureza ou outras tribos, viu? Outras tribos que queriam atacá-los. Em sua exploração dessa linhagem, lembre-se que cada tom carrega contos de gerações passadas. Então, compreender onde essas pessoas de pele clara, essa ancestralidade de pele clara começou, é essencial em traçar não apenas atributos físicos, mas também espiritual, legacias imbuídas dentro de sua própria jornada através da vida. Quando eu perguntei sobre um tipo de pessoal que viveu no Brasil, principalmente ali no sul, eles falaram o seguinte: nas sombras das profundezas do sul do Brasil, das cavernas do sul do Brasil, cochicho de seres ancientes ecoa através do tempo.
os loiros que você faz o inquérito sobre é acreditado de ser os remanentes de uma civilização perdida, passada, que existiu mil e mil anos atrás. Possivelmente está ligadas a contos míticos de tribos que louvavam o sol e que andavam nessas terras antes da invasão de fora. Possivelmente como esse cara aqui ou outros diferentes. Eles não são bem carbônicos, eles são semi-eterial. Seus cabelos claros e feições distintas sugere uma mistura intrigante de ancestralidade indígenas misturada, conectada com influências de lugares distantes. Talvez até traços deixados para trás por mercantes de navio. Acho que não. Não pode ser o Viking. Viking veio depois. Os exploradores desses povos, ou esses peregrinos místicos, eram atraídos para essa terra verde, para essa terra verde. Então eles foram atraídos para lá, principalmente talvez vinha de Agartha, ou depois foram para Agartha, não sei. Esses individuais não eram apenas sobreviventes, eles eram guardião de conhecimentos profundos e práticas espirituais que conectavam eles profundamente com a natureza e o cosmos. Eles revelavam um corpo celestial, harnessem suas energias, cultivando suas energias para ciclos agricultural e rituais de cura. Os espíritos revelam que a existência deles foi marcada por ambas harmonia com a terra e conflitos, enquanto eles navegavam encontros com outras tribos que queriam esse território, viu? Os seus queridinhos que vocês defendem, que veio de fora da Ásia. Então, por isso que eles morreram. Eles foram genocidados. E vários disseram, foi tudo ao contrário. As suas tradições foram roubadas. É como um tipo de copycat que rouba o original e dizem ser deles. Eles destroem o dono do original e absorvem sua cultura e sua substância, tudo que eles têm, suas estruturas social, cultural, e passam para eles. Assim fazem, né, certos povos. Por isso que eu não creio em nada que é passado aqui, que todo mundo já sabe. Isso que é passado por aí, todo mundo já sabe. Eu quero coisas novas, que ninguém sabe. Coisas que a gente mergulha dentro do buraco do tatu para extrair. E não coisas densas, palpáveis, que todo mundo sabe, criada por uma ciência fálida. Eles navegaram em encontros com outras, olha aí. Foi marcada por ambas harmonia até os invasores de fora vir com a terra e conflitos enquanto eles navegavam em encontros com outras tribos que queriam seu território, suas terras.
Aí eles revertem tudo e eles revertem tudo e eles contorcem tudo e colocam do lado deles, puxa a sardinha para o lado deles e inventam outras narrativas totalmente desfigurada, totalmente pervasiva, totalmente criada pela mentalidade maliciosa deles. Artefato descoberto nessas cavernas fala volumes. Uma tapestria tecida com símbolos representando fertilidade, ciclo de vida e animais sagrados que eram reverados em sua cultura. Essa sou eu adoro animais reverados em sua cultura. Esses remanentes, eles dão uma dica de uma sociedade rica em tradições ritualísticas, onde música e dança é como os celtas teve uma parte, exerceu uma parte pivotal, um papel pivotal durante cerimônias que eram intencionadas a invocar a benção de espíritos ancestrais. Enquanto você mergulha dentro desse mistério, considere conectar-se com as energias ao redor dessas cavernas. Elas talvez haja lá mensagens esperando por você dentro dessas rochas nas paredes, permitindo-te a intuição de guiar-te enquanto você explora. Queria eu estar lá. O que resta? Uma ponte entre o passado, uma ponte entre vidas passadas, interconectada com o presente, com a consciência presente, esperada para ser, acho que descoberta. E eu sou a que vai descobrir tudo isso. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Não se preocupem. Ninguém vai me enganar e vir aqui com narrativas nojentas e mentirosas aqui, viu? Que eu vou lhe desmascarar. Eu vou desmistificar todo mito. Todas as mentiras que todo mundo sabe. Connect with energy surrounding this cave, there may be message. Então, se os germânicos foram para lá, se os italianos, outros estão, eles apenas regressaram à terra que um dia fez parte de sua linhagem espiritual. Qual o problema? Nenhuma, certo? Nenhuma. Eles apenas regressaram a terras que foram de seus ancestrais, que foram roubados por pessoas de fora, que diziam ser os verdadeiros nativos de Araque, que eu sempre sabia que era uma grande mentira. Eu não creio em coisas banais, em coisas superficiais que todo mundo adere a isso e crê ser verdade. Eu não creio. Eu vou direto, passo da terra para descobrir a verdade. Eu não creio para ver. Eu vejo para crer.